A Lei de Improbidade Administrativa, também conhecida como Lei nº 8429/1992, é uma legislação fundamental no cenário jurídico brasileiro, visando combater a corrupção e promover a ética na administração pública. Ela foi promulgada em 2 de junho de 1992 e é aplicável em todo o território nacional, abrangendo agentes públicos de todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, bem como pessoas que atuem em entidades paraestatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista. O objetivo principal da Lei de Improbidade Administrativa é assegurar o correto uso dos recursos públicos e a proteção dos princípios que regem a administração pública, como a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Ela estabelece normas e sanções para coibir condutas que violem esses princípios, bem como atos que causem prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito por parte dos agentes públicos. Tipos de improbidade administrativa. A lei define 3 tipos de improbidade administrativa, cada um associado a uma categoria específica de conduta. Enriquecimento ilícito. Configura-se quando um agente público ou pessoa que exerça função pública adquire patrimônio de forma injustificada, ou seja, sem que haja compatibilidade com sua renda declarada. Isso pode ocorrer através de desvio de recursos públicos, recebimento de propinas, vantagens indevidas ou outras formas de enriquecimento não justificáveis. Prejuízo ao erário. Caracteriza-se quando um agente público, por ação ou omissão, causa dano ao patrimônio público. Isso inclui situações em que são realizadas contratações irregulares, desperdício de recursos públicos, superfaturamento de obras e serviços, entre outros atos que resultem em prejuízo financeiro ao governo. Violação dos princípios administrativos. Abrange atos que violem os princípios éticos e legais da administração pública, como a moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Exemplos incluem nepotismo, favorecimento de parentes em nomeações, direcionamento de licitações, uso indevido de informações privilegiadas, entre outros. Sanções aplicáveis. A Lei de Improbidade Administrativa prevê diversas sanções que podem ser aplicadas aos agentes públicos ou a terceiros envolvidos em atos de improbidade. Essas sanções têm o propósito de punir os infratores e dissuadir a prática de condutas ilícitas. As sanções incluem: perda da função pública. O agente público condenado pode ser destituído do cargo, emprego, função ou mandato eletivo que ocupa. Suspensão dos direitos políticos. A condenação pode acarretar a suspensão dos direitos políticos do infrator, impedindo-o de concorrer a cargos eletivos e de exercer funções públicas por determinado período. Pagamento de multa. O infrator pode ser obrigado a pagar uma multa que varia de acordo com a gravidade da infração e o valor do dano causado ao erário. Ressarcimento integral do dano. Caso tenha ocorrido prejuízo ao erário, o agente público condenado deve ressarcir integralmente o valor do dano causado. Proibição de contratar com o poder público. O infrator pode ser proibido de firmar contratos ou receber benefícios do governo por um determinado período. Sanção de publicidade. A decisão condenatória pode ser divulgada nos meios de comunicação, como forma de dar visibilidade à infração cometida. Além das sanções, a Lei de Improbidade Administrativa também estabelece outras consequências, como a possibilidade de ação civil para a reparação do dano causado ao erário, e ação criminal quando houver indícios de crime relacionado à improbidade. Procedimentos. A lei prevê procedimentos específicos para a apuração e julgamento das ações de improbidade administrativa. Geralmente, as ações são propostas pelo Ministério Público, mas também podem ser ajuizadas por terceiros que tenham interesse legítimo. Os procedimentos envolvem a coleta de provas, depoimentos, análise das circunstâncias e a manifestação do acusado. Prazos prescricionais. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece prazos de prescrição para ajuizamento das ações. O prazo varia conforme a sanção pretendida e a natureza da infração. Os prazos prescricionais visam garantir a celeridade na apuração das irregularidades e na aplicação das sanções. Responsabilidade objetiva. Uma característica importante da lei é a adoção da responsabilidade objetiva em alguns casos. Isso significa que, em certas situações, não é necessário comprovar a intenção do agente público em cometer a infração, bastando a demonstração dos fatos e do dano causado. Consequências eleitorais. A condenação por improbidade administrativa pode acarretar na inelegibilidade do agente público.
Isso significa que ele fica impedido de concorrer a cargos eletivos por um determinado período. Tribunais de Contas e outros órgãos. Os tribunais de contas têm um papel relevante na fiscalização e prevenção da improbidade administrativa. Eles atuam na análise das contas públicas, verificando a legalidade e regularidade dos atos dos gestores públicos. Suas auditorias e relatórios podem subsidiar ações judiciais de improbidade. Em resumo, a Lei de Improbidade Administrativa representa um importante instrumento de combate à corrupção e à má administração pública no Brasil. Ela busca garantir a ética, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, visando a proteção dos interesses da sociedade e a promoção de uma administração eficiente voltada para o bem comum. É uma peça fundamental no esforço contínuo de construir uma sociedade mais justa e íntegra. Criticismo e impacto. A Lei de Improbidade Administrativa tem sido tanto elogiada por seu papel na promoção da integridade na administração pública quanto criticada por sua aplicação em alguns casos. Algumas críticas envolvem a morosidade dos processos judiciais, a possibilidade de uso político das ações de improbidade e a necessidade de maior precisão na definição dos critérios para enriquecimento ilícito e dano ao erário. No entanto, o impacto positivo da lei é notável. Ela contribuiu para uma mudança cultural ao tornar agentes públicos mais conscientes de suas responsabilidades e da necessidade de agir em conformidade com os princípios éticos da administração pública. Além disso, fortaleceu o papel dos tribunais de contas no acompanhamento e fiscalização das contas governamentais. Relação com outras leis e instituições. A Lei de Improbidade Administrativa se relaciona com outras leis e instituições que também buscam coibir a corrupção e as práticas irregulares na administração pública. A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, e a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013, são exemplos de legislações que complementam os esforços de transparência e responsabilização. Além disso, a atuação dos órgãos de controle, como o Ministério Público e os tribunais de contas, é fundamental para a implementação efetiva da Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público, por exemplo, tem o poder de investigar, propor ações e buscar a responsabilização dos envolvidos em atos de improbidade. Desafios e aperfeiçoamentos. Apesar dos avanços trazidos pela Lei de Improbidade Administrativa, ainda há desafios a serem enfrentados. A agilidade nos processos judiciais, a interpretação uniforme da lei pelos tribunais e a prevenção de ações politicamente motivadas são questões que demandam constante atenção. O aperfeiçoamento da lei pode incluir a clarificação de conceitos como enriquecimento ilícito e dano ao erário, bem como a definição de critérios mais precisos para as sanções aplicáveis a cada tipo de infração. Conclusão. Em síntese, a Lei de Improbidade Administrativa é um marco na legislação brasileira no que diz respeito à promoção da ética e da responsabilidade na administração pública. Ela reflete o compromisso da sociedade em combater a corrupção e assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada em prol do bem comum. A aplicação justa e efetiva dessa lei é fundamental para fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e na construção de uma nação mais justa e transparente.